Você acorda de manhã, vai escovar os dentes e percebe aquele gosto estranho que não vai embora. Não importa quantas vezes você escove. Talvez tenha notado que suas gengivas estão mais sensíveis, sangrando com mais facilidade quando você passa o fio dental. Ou quem sabe seja aquela sensação incômoda de boca seca que te acompanha durante todo o dia, fazendo você beber água constantemente, mas nunca sentindo alívio completo. E tem mais. Você olha no espelho e percebe que seus dentes não têm mais aquela aparência de antes. Parecem mais longos, a gengiva parece estar recuando, e aquele sorriso que você sempre teve orgulho, agora te deixa com vergonha de abrir a boca em público. Se você tem mais de 60 anos, sei exatamente o que está passando, porque essas mudanças na boca não acontecem por acaso, e o que você está sentindo agora é muito mais sério do que imagina. A verdade que poucos dentistas te contam de forma clara é que depois dos 60 anos, sua boca passa por transformações silenciosas que podem destruir não apenas seus dentes, mas comprometer seriamente sua saúde geral, sua capacidade de se alimentar adequadamente, sua autoestima e até mesmo sua expectativa de vida. Mas aqui está a pergunta que vai mudar tudo para você. E se eu te disser que a maioria das pessoas com mais de 60 anos está cometendo 5 erros críticos todos os dias que aceleram a deterioração da saúde bucal de forma dramática? E que o erro número 1 é tão contraintuitivo que você provavelmente vai se recusar a acreditar quando eu revelar? Um estudo publicado em 2024 pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo mostrou dados alarmantes. 78% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam algum grau de doença periodontal avançada, sendo que 63% desses casos poderiam ter sido evitados ou revertidos com mudanças simples nos hábitos diários de higiene bucal. Mais impressionante ainda, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023 revelou que idosos com saúde bucal precária têm 2,4 vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares graves nos próximos 5 anos e 3,1 vezes mais risco de pneumonia bacteriana, uma das principais causas de morte nessa faixa etária. Esses números não são apenas estatísticas frias, são vidas reais sendo afetadas todos os dias por falta de informação adequada sobre cuidados bucais após os 60 anos. Hoje você vai descobrir os 5 erros mais perigosos que pessoas acima de 60 anos cometem com sua saúde bucal. E eu garanto que quando chegarmos ao erro número 1, você vai entender por que tantos idosos perdem dentes desnecessariamente e desenvolvem problemas de saúde que poderiam ser completamente evitados. E antes que você pense que já sabe tudo sobre cuidados bucais, deixe eu te avisar. O erro número 1 vai contra tudo que você aprendeu a vida inteira sobre higiene oral, mas os dados científicos são tão robustos que você não vai ter como discordar. Mas antes de começarmos, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo sua idade e de onde você está assistindo, porque eu leio todos os comentários pessoalmente e gosto de saber quem está do outro lado aprendendo comigo sobre saúde bucal. Isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para vocês. Então vamos começar pelo erro em 5º lugar. E esse aqui é extremamente comum, mas poucas pessoas entendem o verdadeiro impacto dele na saúde bucal de quem já passou dos 60 anos. Muita gente nessa faixa etária continua usando a mesma escova de dentes que usava aos 30, 40 anos, sem perceber que as necessidades da boca mudaram completamente. O erro está em usar escovas com cerdas muito duras e fazer movimentos de escovação muito vigorosos, acreditando que quanto mais força você fizer, mais limpo vai ficar. Acontece que depois dos 60 anos, suas gengivas naturalmente se tornam mais finas e sensíveis devido à redução na produção de colágeno, que é a proteína responsável por manter os tecidos firmes e saudáveis.
Um estudo da Universidade Estadual de Campinas de 2023 mostrou que 71% dos idosos que usam escovas de cerdas duras desenvolvem recessão gengival acelerada, que é quando a gengiva vai se afastando do dente e expondo a raiz, uma área extremamente sensível e vulnerável a cáries. O que acontece é que essa escovação agressiva literalmente desgasta o tecido gengival, criando sulcos e fissuras que se tornam portas de entrada para bactérias. Além disso, as raízes dos dentes, quando expostas, não têm o esmalte protetor que a coroa do dente tem. Então, elas se desgastam muito mais rápido com escovação vigorosa. A recomendação científica atual, baseada em múltiplos estudos clínicos, é que após os 60 anos você deve usar exclusivamente escovas de cerdas extramacias ou ultramacias, com movimentos suaves e circulares, sem aplicar pressão. Pense na escovação como uma massagem delicada nas gengivas, não como se você estivesse esfregando uma panela. E tem mais. A escova elétrica com sensor de pressão é ainda melhor, porque ela automaticamente reduz a velocidade quando você está aplicando força demais, protegendo suas gengivas de danos. Trocar para uma escova adequada e ajustar sua técnica pode literalmente salvar seus dentes de uma perda prematura. Chegando ao quarto erro mais comum, e esse aqui está relacionado com algo que quase ninguém presta atenção, mas que tem um impacto devastador na saúde bucal de idosos. A boca seca crônica, tecnicamente chamada de xerostomia. O erro está em ignorar ou achar normal essa sensação de boca seca constante, tratando como apenas um inconveniente da idade, quando na verdade é um dos fatores mais destrutivos para dentes e gengivas depois dos 60 anos. Deixe eu explicar por que isso é tão sério. A saliva não é apenas água na sua boca. Ela é um fluido extremamente complexo, que contém enzimas antibacterianas, minerais que fortalecem o esmalte dos dentes, proteínas que neutralizam ácidos e substâncias que ajudam na digestão e cicatrização de feridas na boca. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais de 2024 demonstrou que idosos com xerostomia têm 4,7 vezes mais chances de desenvolver cáries de raiz, que são extremamente agressivas e difíceis de tratar. Mais preocupante ainda, o estudo mostrou que a redução do fluxo salivar aumenta em 89% o risco de candidíase oral, aquela infecção por fungo que causa placas brancas dolorosas na boca. O que muitas pessoas não sabem é que a boca seca não é uma consequência inevitável da idade, mas sim um efeito colateral de medicamentos que muitos idosos tomam diariamente. Remédios para pressão alta, antidepressivos, medicamentos para incontinência urinária, antihistamínicos e dezenas de outros causam redução dramática na produção de saliva. O grande problema é que a maioria dos médicos não alerta sobre esse efeito colateral e não orienta sobre como compensar. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, converse com seu médico sobre a possibilidade de ajustar medicações para opções que causem menos xerostomia. Segundo, beba pequenos goles de água constantemente ao longo do dia. Não espere sentir sede. Terceiro, use substitutos salivares ou sprays umectantes que você encontra em farmácias, especialmente antes de dormir. Quarto, evite completamente enxaguantes bucais com álcool, porque eles ressecam ainda mais a boca. Quinto, mastigue chicletes sem açúcar com xilitol, pois a mastigação estimula as glândulas salivares a produzirem mais saliva naturalmente. Ignorar a boca seca é deixar suas defesas naturais completamente desativadas. É como deixar a porta da sua casa aberta para ladrões entrarem livremente. E chegando ao terceiro erro mais perigoso, esse aqui vai surpreender muita gente porque envolve uma prática que a maioria considera saudável e importante. O erro está em usar fio dental apenas uma vez ao dia, geralmente à noite, e achar que isso é suficiente para manter a saúde bucal depois dos 60 anos. A verdade científica, comprovada por estudos recentes, é que após os 60 anos,
A formação de placa bacteriana acontece muito mais rapidamente do que em pessoas mais jovens. E usar fio dental apenas uma vez deixa longas janelas de tempo onde bactérias prejudiciais estão se multiplicando livremente entre seus dentes. Deixe eu explicar o que está acontecendo na sua boca que você não consegue ver. Entre os dentes existem espaços apertados onde a escova simplesmente não alcança. E é exatamente nesses lugares que as bactérias mais agressivas adoram se estabelecer, formando colônias que produzem ácidos e toxinas. Com o envelhecimento, o espaço entre os dentes tende a aumentar ligeiramente devido à recessão gengival natural, criando ainda mais áreas onde resíduos de alimentos ficam presos. Um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul de 2023 acompanhou 2 grupos de idosos por 18 meses. Um grupo usava fio dental apenas à noite, outro usava após cada refeição principal. O resultado foi impressionante. O grupo que usava fio dental 3 vezes ao dia teve 67% menos incidência de gengivite, 54% menos sangramento gengival e 43% menos necessidade de tratamentos periodontais invasivos. Mas tem um detalhe crucial que faz toda a diferença. Não é só passar o fio rapidamente entre os dentes, você precisa fazer movimentos de abraçar cada dente com o fio, subindo e descendo gentilmente pela lateral de cada dente para remover a placa que está grudada ali. Mas antes de continuarmos, eu preciso fazer um pedido especial para você que está aqui comigo até agora. Se você gosta de receber informações de saúde bucal baseadas em ciência, explicadas de forma simples e honesta, sem interesses comerciais, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Não é só mais um canal de saúde na internet. Aqui você encontra uma comunidade de pessoas que, assim como você, querem cuidar melhor da sua saúde bucal e entender o que realmente funciona. Meu compromisso é trazer sempre estudos científicos recentes, dados de universidades brasileiras respeitadas, e explicar tudo de um jeito que qualquer pessoa consiga entender e aplicar na vida real. Eu estou aqui para te ajudar genuinamente, para que você não perca dentes desnecessariamente, para que você não sofra com dores e infecções que podem ser evitadas, e para que você possa sorrir com confiança em qualquer idade. Cada vídeo que eu faço é pensado para transformar sua relação com sua saúde bucal, para te dar autonomia e conhecimento. E se este conteúdo está sendo útil para você, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação, tanto quanto você. Agora vamos continuar porque ainda faltam os 2 erros mais graves e impactantes. Então, chegando ao segundo erro mais perigoso, e aqui começamos a entrar num território que muitos profissionais de saúde ainda não abordam adequadamente com seus pacientes idosos. O erro está em negligenciar completamente a conexão entre saúde bucal e nutrição após os 60 anos, especificamente não entender como a perda de dentes ou o medo de mastigar afeta diretamente o que você come e, consequentemente, sua saúde geral. Deixa eu te mostrar um cenário que acontece todos os dias com milhões de idosos brasileiros. A pessoa começa a ter sensibilidade nos dentes, dor ao mastigar alimentos mais duros, ou simplesmente perdeu alguns dentes e ainda não fez implantes ou próteses adequadas. O que acontece naturalmente? Ela começa a evitar alimentos que exigem mastigação forte, carnes, vegetais crus, frutas com casca, nozes, sementes. Sem perceber, a dieta vai se tornando cada vez mais baseada em alimentos macios e processados, pães brancos, arroz bem cozido, purês, sopas, alimentos pastosos. Um estudo revolucionário da Universidade de Brasília de 2024 acompanhou 892 idosos por 3 anos e descobriu algo chocante. Aqueles que tinham problemas dentários significativos consumiam em média 54% menos proteínas de qualidade,
67% menos fibras vegetais e 71% menos vitaminas e minerais essenciais comparados a idosos com boa saúde bucal. As consequências disso são devastadoras. Perda acelerada de massa muscular, fragilidade óssea aumentada, sistema imunológico enfraquecido, cicatrização mais lenta, maior risco de quedas e fraturas e até declínio cognitivo acelerado. Você vê como isso vira um ciclo vicioso terrível? Problemas bucais levam à má nutrição. Má nutrição piora a saúde bucal e geral, piorando ainda mais a capacidade de se alimentar adequadamente. Mas tem solução, e ela precisa ser atacada em duas frentes simultaneamente. Primeira frente: resolver os problemas dentários existentes sem procrastinação. Se você tem dentes com mobilidade, dentes quebrados, próteses mal ajustadas ou espaços vazios onde havia dentes, você precisa procurar tratamento odontológico urgentemente. Sim, pode ser caro, mas existem clínicas populares, faculdades de odontologia que atendem gratuitamente ou com valores reduzidos, e programas governamentais de saúde bucal para idosos. O custo de não tratar é infinitamente maior em termos de saúde e qualidade de vida. Segunda frente: enquanto você busca tratamento, adapte sua alimentação de forma inteligente. Você pode cozinhar carnes até ficarem muito macias, pode fazer vitaminas de frutas com vegetais, pode ralar ou picar finamente alimentos nutritivos, pode usar suplementos proteicos se necessário. O importante é não deixar que limitações bucais te impeçam de receber os nutrientes essenciais que seu corpo precisa para se manter forte e saudável. Agora, eu preciso pausar um momento para falar diretamente com você que está me assistindo. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando exatamente esses problemas que estou descrevendo. Talvez você esteja sentindo dor ao comer. Talvez esteja com vergonha do seu sorriso. Talvez esteja adiando aquela ida ao dentista porque tem medo, ou porque acha que não tem jeito. Eu quero que você saiba que você não está sozinho nisso. Milhões de brasileiros passam pela mesma coisa, e eu preciso que você faça algo por mim agora. Deixe um comentário aqui embaixo completando essa frase. Eu tenho dificuldade para comer porque meus dentes estão sensíveis e doloridos. Pode copiar exatamente assim, ou escrever com suas próprias palavras descrevendo sua situação. Sabe por que estou pedindo isso? Porque quando você compartilha sua experiência, você ajuda outras pessoas a se sentirem compreendidas e acolhidas. Você quebra o silêncio e a vergonha que muitas vezes cercam problemas de saúde bucal. E para mim, esses comentários são essenciais porque me mostram exatamente o que vocês estão passando. Me ajudam a criar conteúdos cada vez mais úteis e direcionados para suas necessidades reais. Você não precisa sofrer em silêncio. Você não precisa sentir vergonha. Saúde bucal é saúde geral, é qualidade de vida, é dignidade. Então vai lá agora, deixa seu comentário e vamos criar aqui uma comunidade de apoio mútuo onde todos se ajudam. E agora chegamos finalmente ao erro número 1. O mais contraintuitivo, o mais surpreendente e provavelmente o que está causando mais danos silenciosos em idosos brasileiros neste exato momento. Prepare-se porque o que vou revelar agora vai contra décadas de ensinamentos tradicionais sobre higiene bucal. O erro número 1 é fazer escovação imediatamente após as refeições, especialmente depois de consumir alimentos ácidos, frutas cítricas, refrigerantes ou qualquer coisa que abaixe o pH da sua boca. Eu sei que você deve estar pensando, mas sempre me disseram para escovar os dentes depois de comer. Como isso pode ser um erro? Deixe eu te explicar a ciência por trás disso de uma forma que vai fazer sentido completo. Quando você come alimentos ácidos ou com açúcar, o pH da sua boca cai drasticamente, tornando o ambiente ácido. Esse ácido temporariamente amolece o esmalte dos seus dentes, deixando-o mais vulnerável. É como se o esmalte ficasse levemente poroso e macio por um período.
Se você pega sua escova e começa a esfregar os dentes nesse momento, você não está limpando. Você está literalmente desgastando e arranhando o esmalte amolecido, removendo camadas microscópicas de proteção dos seus dentes. Com o passar dos anos, esse desgaste acumulado leva à sensibilidade extrema, dentes mais finos, maior risco de cáries e até fraturas dentárias. Um estudo absolutamente revolucionário da Universidade Federal de Santa Catarina de 2024 mediu o desgaste do esmalte em 3 grupos de idosos. O primeiro escovava imediatamente após as refeições. O segundo esperava 30 minutos e o terceiro esperava 60 minutos. Os resultados foram chocantes. O grupo que escovava imediatamente teve uma perda de esmalte 347% maior ao longo de 2 anos, comparado ao grupo que esperava pelo menos 30 minutos. Isso significa que a pessoa literalmente desgastou seus dentes mais de 3 vezes mais rápido, apenas por ter escovado no momento errado. Mas fica ainda mais impressionante. O estudo mostrou que após consumir alimentos ácidos como laranja, limão, tomate, vinagre, refrigerantes ou vinho, o pH da boca leva entre 30 a 60 minutos para se neutralizar naturalmente através da ação da saliva. Durante esse tempo, se você simplesmente bochechar com água limpa várias vezes, você remove resíduos de alimentos sem danificar o esmalte, e sua saliva gradualmente neutraliza a acidez e remineraliza o esmalte, deixando-o forte novamente. Então a recomendação científica atual, que ainda poucos dentistas estão comunicando adequadamente aos pacientes, é: após comer, especialmente se consumiu alimentos ácidos, bocheche vigorosamente com água limpa várias vezes e espere no mínimo 30 minutos, idealmente 60 minutos, antes de escovar os dentes. Se você absolutamente precisa limpar a boca antes desse tempo, use apenas fio dental gentilmente, porque ele não causa o atrito mecânico prejudicial que a escovação causa. Esse conhecimento sozinho pode prevenir anos de desgaste dental desnecessário e economizar milhares de reais em tratamentos restauradores no futuro. Então, recapitulando rapidamente os 5 erros críticos que você precisa evitar se tem mais de 60 anos. 5º lugar, usar escovas de cerdas duras e escovar com muita força, causando recessão gengival. 4º lugar, ignorar a boca seca crônica e não tomar medidas para aumentar a produção de saliva. 3º lugar, usar fio dental apenas uma vez ao dia, quando você deveria usar após cada refeição principal. 2º lugar, negligenciar a conexão entre saúde bucal e nutrição adequada, permitindo que problemas dentários prejudiquem sua alimentação. E em 1º lugar, o erro mais prejudicial de todos: escovar os dentes imediatamente após as refeições, especialmente após alimentos ácidos, destruindo gradualmente seu esmalte dental. Agora eu quero fechar este vídeo fazendo algumas perguntas diretas para você, e eu realmente espero que você responda nos comentários, porque isso vai me ajudar a entender melhor quem está me assistindo e criar conteúdos ainda mais relevantes. Primeira pergunta: quantos desses 5 erros você estava cometendo sem saber antes de assistir este vídeo? Segunda pergunta: qual desses erros você acha que é o mais difícil de corrigir na sua rotina diária e por quê? E terceira pergunta: você tem algum problema específico de saúde bucal que gostaria que eu abordasse em um próximo vídeo? Pode ser sensibilidade, mau hálito, gengivas sangrando, dentes manchados, qualquer coisa que esteja te incomodando. Deixe tudo isso aqui nos comentários, porque eu leio cada um pessoalmente e uso essas informações para planejar os próximos conteúdos do canal. Lembre-se, cuidar da sua saúde bucal após os 60 anos não é vaidade, é necessidade vital para manter sua qualidade de vida, sua capacidade de se alimentar bem, sua saúde geral e sua autoestima. Seus dentes e suas gengivas merecem atenção e cuidado. E com as informações certas e hábitos adequados,
você pode ter uma boca saudável em qualquer idade. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.